A luz verdadeira do animal racional é a luz do mundo de sua origem, a luz racional do mundo racional. Conhecimento de retorno da humanidade ao seu verdadeiro mundo de origem, um mundo racional, por meio da energia racional, que é o que faz a ligação do ser humano ao mundo racional. Universo em desencanto e imunização racional. Volume 387 do Histórico, a complementação da cultura racional. Complementação da escrituração supletiva, que é o histórico completivo da ressurreição de toda a humanidade. Conhecimento de onde todos vieram e para onde todos vão, como vieram e como vão. O princípio e o fim do mundo, a salvação de todos. A causa da existência dos irracionais tem fundamentos naturais da natureza. Quem não prestou para ser racional se transformou, pelas monstruosidades que fez em outras reencarnações, em animal irracional. Porque Deus só fez racionais e não irracionais. São irracionais porque abusaram do livre-arbítrio, que dá expansão a todas as vontades, que o verdadeiro Deus dá a todos a liberdade. São vítimas da liberdade, porque não souberam usá-la, porque o bem acima de tudo e o mal abaixo de tudo. Por isso existem essas duas classes, do irracional, que está pagando o que fizeram quando eram racionais, para ver que a cobrança da natureza é muito séria. Cobra dente por dente, olho por olho. A natureza é comparada com o Ferrabras. Ferrabras era um indivíduo que não perdoava dívida de ninguém. Assim a natureza não perdoa os maus feitos de ninguém. O mundo já entrou há 51 anos passados em uma nova etapa de vida, que é a cultura da desmaterialização da energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio, e que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar ao seu verdadeiro estado natural. Que antes de serem deformados nessa deformação e transformação racional, eram corpos de energia de vida eterna, habitantes do mundo racional, o mundo do verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios. E de forma que no passado, o mundo entrou em outra era, que é a era da desmaterialização da máquina do raciocínio, feita pela energia racional, para que todos voltem ao seu verdadeiro estado natural no primeiro mundo, que é o mundo racional com seu corpo de energia de vida eterna. E por isso não existe efeito sem causa. A causa dessa deformação racional é o mundo racional, porque não existe efeito sem causa. Como todos estão cientes disso, que antes de existir essa deformação racional existiu a sua causa, que é o mundo racional. E de forma que hoje todos que já passaram a se conhecer estão tratando de desmaterializar essa energia, que é a máquina do raciocínio, e que depois dela desmaterializada, está pronta para voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo, seus corpos de energia de vida eterna. Ninguém quer mais saber da matéria, porque a matéria é um ser simbólico e por isso de vida provisória e passageira. Passaram a conhecer o seu verdadeiro estado natural e todos sabendo como voltar para ele. Estão tratando de desmaterializar essa energia através da cultura racional e da energia racional, que está comandando a natureza e que depois de desmaterializada, essa energia está pronta para voltar a ser o que era, habitante do mundo racional com seu corpo de energia de vida eterna. Porque o pensamento faliu, terminou a fase do pensamento há 51 anos passados e por isso todos os feitos do pensamento e da imaginação estão entrando em falência
As falências de tudo já estão demais. Ninguém quer falir, porque ninguém quer arcar com as consequências. Todos querem progredir. Mas terminou a fase do pensamento há 51 anos passados, e daí surgiu toda essa desorganização fraudulenta, porque terminou a fase do pensamento há 51 anos passados. Hoje todos já passaram a se conhecer, têm pena e têm dó dos que vivem desconhecidos de si mesmos, e por isso fazem a propaganda da cultura racional de uma infinidade de modos e maneiras para chamar a atenção de quem vive desconhecido de si mesmo, propaganda em jornais, em revistas, em rádios, em televisão, para acordar os que ainda estão fanatizados por essas infinidades de filosofias feitas pelo pensamento e pela imaginação, que os pensadores desconheciam as mudanças naturais da natureza e por isso pensavam que iam ficar imaginando e pensando a vida inteira. Tudo na natureza tem princípio e tem fim, porque na natureza tudo é assim e por isso a sua vida teve princípio e tem que ter um fim, porque na natureza deformada e de transformações é assim, tudo que tem princípio tem fim. Mas é que custaram os pensadores a se ligar nos fatos naturais da natureza e por custarem, continuaram fanatizados por essas infinidades de filosofias que são muitas, porque o campo filosófico é muito grande, e viam que todos morriam e que todos tinham um fim, mas viviam desconhecidos, pensando que a natureza iria ser sempre essa mesma, pensamento e imaginação. Foi preciso e necessário a vida chegar nesse caos para que todos passassem a se conhecer e conhecer o porquê foi feito o pensamento e porquê foi feita a energia magnética. Duas máquinas de lapidação para a preparação da humanidade, feito por essa lapidação que é o sofrimento, para que a pessoa pudesse passar a se conhecer. Nem vendo que a natureza é de transformações. Se existe o pobre é porque existe a sua causa, porque não há efeito sem causa. Se existe o rico é porque existe a sua causa, porque não há efeito sem causa. Se existe o mendigo é porque existe a sua causa, porque não há efeito sem causa. Se existe o miserável é porque existe a sua causa, porque não há efeito sem causa. Se existe os que ficam por conta do à toa, que nem o diabo quer, é porque existe a sua causa. Todas essas pessoas que são ricas hoje foram pessoas boníssimas em outras reencarnações e teve o prêmio dado pela natureza de ficar rico mesmo, sendo até analfabetos. Quantos letrados acabam na miséria e quantos analfabetos são riquíssimos? Porque as outras reencarnações só plantaram bem e na nova geração colheu um bem muito maior, que é o de ser rico. E assim existe infinidades de analfabetos riquíssimos, porque em outras reencarnações foram pessoas boníssimas que só plantaram o bem. Porque existe o pobre, porque existe os miseráveis, porque existe os à toas. Porque estão pagando o que fizeram em outras reencarnações, em outras vindas em que aqui estiveram, porque a natureza cobra de verdade. Planta hoje para colher amanhã. Quem plantou o mal, colhe o mal. São pobres, são os mendigos, os miseráveis e os à toas. Quem plantou o bem também está bem. E é por isso que existe ricos e pobres, miseráveis e mendigos. Os que vivem por conta do à toa, que nem o diabo quer. Esses plantaram somente monstruosidades e por isso nem o diabo quer. Foram ruins demais, perversos, malvados. Só implantou o mal e hoje está colhendo o mal porque a natureza faz as suas cobranças dessa maneira.
Mas muitos, por ignorarem as leis de Deus, diz: o mundo está cheio de pobres, cheio de mendigos, cheio de miseráveis, cheio de famintos. Mas não sabe o que esses fizeram em outras reencarnações à humanidade. Plantaram monstruosidades, estão colhendo monstruosidades, estão sofrendo as consequências do que fizeram em outras vidas. Porque a melhor cobrança é da natureza, como estão vendo aí. Os que nascem ricos é porque fizeram muito bem à humanidade e então nascem num berço de ouro. E por isso muitos analfabetos riquíssimos, porque quem estuda muito não tem tempo de ganhar dinheiro, porque o estudo artificial foi feito por essas duas energias do chão, elétrica e magnética, para a lapidação de todos que aí estão. Os ricos plantaram o bem, estão colhendo o bem que plantaram nessas novas gerações. E é por isso que há pobres e ricos, e remediados e famintos. Não é que Deus não tenha para dar a todos os seus filhos, mas cada um tem aquilo que merece. Quem merece mel, toma mel. Quem merece fel, toma fel. Quem merece espinho, toma espinho. Quem plantou o mal, colhe o mal. E por isso há essa falta de compreensão da humanidade, e muitos costumam dizer: o Deus dos ricos e o Deus dos pobres e miseráveis. Deus é um só. Mas é que existe a cobrança dos maus feitos de outras passagens que passou pela terra. Se plantou o mal, nessa vida não pode colher o bem, tem que colher o que plantou. E por isso há pobres, há infelizes, há mendigos e miseráveis, há famintos, porque não há efeito sem causa. Não é que Deus não tenha para dar a todos. Deus é a voz suprema universal, tem tudo para dar a seus filhos. Mas acontece isso porque em outrora, os que foram bons estão ricos, estão bem, estão remediados, e os que foram maus são os pobres, mendigos e miseráveis. E os famintos e os à-toas estão pagando o mal que plantaram em outras reencarnações. Porque às vezes as pessoas têm que passar por várias reencarnações para dar tempo de pagar os seus maus feitos. O verdadeiro Deus é justo. Mas aí estão as cobranças da natureza. Os que nascem para ser ricos já trazem raízes suficientes, e os que nascem para ser pobres e mendigos e miseráveis já nascem com raízes fraquíssimas. Hoje todos reconhecendo o certo dos certos e dizendo: a natureza sabe julgar o passado da humanidade, e por isso existe essa grande rivalidade entre ricos e pobres. Os pobres têm inveja dos ricos e os ricos fazem o que podem para os pobres, porque são pessoas boas. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade. A natureza cobra dente por dente e olho por olho, porque ninguém o faz, porque o pagar é certo. A natureza cobra, e cobra muito bem cobrado. É por isso que existe cobra. Pessoas que foram pior do que cobra em outras reencarnações e hoje estão sofrendo a vida inteira, sendo pobre a vida inteira, sendo mendigo a vida inteira, sendo miserável a vida inteira. Porque em outras reencarnações plantaram mal, e quem planta o mal de si mesmo a natureza cobra em outra reencarnação. E por isso existe essa grande miscigenação de raça diferente e de linguagem diferente, todos com seus idiomas diferentes uns dos outros, porque cada povo foi educado de sua maneira, cada povo com seus deuses diferentes uns dos outros, com suas religiões diferentes umas das outras, com essas infinidades de seitas e doutrinas diferentes umas das outras, porque cada povo criou o seu Deus material. E todos os deuses de matéria é um conjunto de ruína reunida que acaba terminando em nada. Os deuses materialistas. Os deuses guerreiros
que até hoje existem guerras religiosas, porque cada fanático, fanatizado pela sua religião e o fanatismo, a pessoa pensa que está certa, mas não está. Porque todos viraram bichos irracionais e vivem como os bichos, uns contra os outros e matando uns aos outros. Essa é a vida do bicho. E o bicho mais feroz que existe sobre a terra é o homem e a mulher. Feras bravias que ninguém sabe dizer o porquê que assim é. Porque todo pensador vive desconhecido da existência de si mesmo e pensa que é o que não é, porque vive de aparências, enganando a si mesmo, mentindo para si mesmo. E quem mente para si mesmo é um verdadeiro infeliz, que não sabe o porquê tudo assim é e o porquê não sabe o porquê todos assim são. Não sabe de onde são, não sabe de onde vieram. Não sabe para onde vão e não sabe para onde vão se transformar em classes inferiores. Essa é que é a pura verdade, porque a natureza é de transformação. Hoje é um bicho racional, amanhã é um bicho irracional, porque a natureza é de transformações. Todo bicho, antes de ser bicho, já foi gente. E é por isso que tem muitos bichos que parecem até gente. Tem muitos bichos que aprendem tudo que os seres humanos fazem. Porque antes de serem bichos já foram um animal racional. Está na categoria de bicho irracional, pagando as monstruosidades que fizeram em outras reencarnações. Então a natureza transforma em bicho irracional. Porque a natureza de transformações transforma de racional para irracional. E todos conscientes admitem as transformações naturais da natureza, porque sabe que tudo se transforma de uma vida para outra, de uma classe para outra, porque a natureza é de transformações. Com as transformações da natureza ninguém pode, porque ela sabe como cobrar os malfeitos de seus filhos e por isso muitos plantaram o vento, estão colhendo tempestades em outras reencarnações. E é por isso que existe essa variedade muito grande de ricos, pobres, remediados, mendigos, miseráveis e os à-toas, que fazem suas choças para morar dentro das lixeiras, porque nem o diabo quer. Fez tantas em outras reencarnações que o diabo acabou enjeitando. Diz ele, nem eu te quero, porque fostes monstro demais. Só praticou monstruosidades em outras reencarnações. Então a natureza é severa, cobra dente por dente, olho por olho, como quem diz a natureza. Eu sou o cá te espero, porque em outras vindas vai ajustar contas comigo. Eu sei colocar você na sua posição de pobre, mendigo ou de miserável, ou de faminto ou de à toa. Para ver que Deus não dorme, e todos são filhos de Deus. Eram para todos serem ricos, por serem filhos do verdadeiro Deus, quando acaba. Tem essa grande variedade de classes de criaturas. Uns estudam muito para serem ricos e outros não estudam nada. São analfabetos e se tornam ricos, porque são favorecidos pela natureza. Plantou o bem em outras encarnações e colheu o bem quando se transformou em outra criatura. Porque a natureza é de transformações e por isso é gente e amanhã se transforma em bicho para pagar o que fez quando era gente. Por isso o mundo está cheio de gente boa e gente má, gente ruim, gente perversa. Gente que não procede como gente, procede como uns monstros que são os carrascos das monstruosidades. E de forma, nas novas reencarnações, cada qual paga aquilo que plantou em outras vidas que já passou pela Terra. Porque todos são de transmontanhas reencarnações. Transmontanhas reencarnações é verdadeiramente uma grande eternidade que pareciam que eram o que não eram. Tem pessoas boníssimas, pessoas boas que não fazem o mal a ninguém. Esses, quando tornam a nascer aqui nesse mundo, se tornarão ricos de felicidade.
porque a felicidade do mal é toda aparente, porque se tornaram bichos irracionais, e de forma que a felicidade de todos é apenas aparência, porque na matéria não existe ninguém feliz, porque a matéria é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. Para novas gerações, ou vem mesmo como gente ou como bicho. A natureza que faz o julgamento de seus malfeitos do passado, e a natureza como mãe de todos está assistindo os bons e os maus, está assistindo o bem de quem faz bem e de quem faz mal. Quem mal faz para si é, quem bem faz para si é. Quem planta o bem colhe o bem, quem planta o mal colhe o mal, porque a natureza cobra nas transformações de outras vidas, que tornam a nascer aqui no chão. Ou se fez mal demais, se transforma para as classes de irracionais. Quantos milênios existe nessa classe de irracional? Mas antes de ser irracional, já foi animal racional. Está na classe do irracional, pagando as monstruosidades que fizeram em outras reencarnações, porque todos são de transmontanhas reencarnações para o aperfeiçoamento e para a felicidade da humanidade que está no desenvolvimento do raciocínio. Porque o raciocínio une as criaturas, a união universal de toda a humanidade. E o pensamento e a imaginação dividem a humanidade, porque são duas máquinas de lapidação para a preparação da humanidade, para chegar à fase do terceiro milênio, que é a fase da desmaterialização da energia do mundo racional, que está materializada em forma de máquina do raciocínio. E que depois dessa energia desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar ao seu verdadeiro estado natural. Para ver que aí estão as duas classes bem explicadas e bem ornamentadas, e por que dessa variação tão grande de criaturas e de bichos. Antes de ser bicho era gente, e se transformou em bicho para pagar o que fez. Como agora essa infinidade de fanáticos por essas infinidade de filosofias, que não quer desmaterializar o seu raciocínio, que luta contra a cultura da verdadeira salvação da humanidade, o que pode esperar? É se transformar em bicho irracional, porque foi contra o bem correto e certo da humanidade, combateu e quem combate o certo está errado. O que faz a natureza? Transforma ele em animal irracional para pagar os maus feitos de quando eram bichos irracionais. E assim está aí essa grande bicharada do chão, e todos viviam desconhecidos de suas causas, porque não há efeito sem causa. Deus não fez todos bichos irracionais. O verdadeiro Deus deu condições de todo raciocinar, e não de cometer monstruosidades. E na bicharada irracional está uma infinidade de monstros que somente plantou as monstruosidades de seus semelhantes, de seu próximo, de seu companheiro, que era gente igual a si mesmo. Para ver que Deus não fez essas duas classes, de animal racional e de animal irracional. Deus fez uma classe só, de racional, e por isso todos têm raciocínio, para que com o tempo aprendessem a voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é habitante do mundo racional com seu corpo de energia de vida eterna. Deus fez todos iguais. Agora as perversidades e as maldades, as crueldades e as monstruosidades, é que deu causa à existência do animal irracional, porque não há efeito sem causa. E por isso o verdadeiro Deus fez todos iguais, todos com seu raciocínio, para que quando chegasse a fase do terceiro milênio, todos tivessem condições de voltar ao seu estado natural. Os irracionais vão viver ainda uma grande eternidade até que haja transformação. Mas até aí já passaram por todas as classes de bichos irracionais. Muitos já estão até na classe de pedra, porque quando eram racionais eram verdadeiras pedras, cabeça dura,
cismava em cometer uma monstruosidade e cometia mesmo. Esses aí estão transformados em bichos irracionais, correndo toda essa hierarquia do irracional, a lei do mais forte. O mais forte domina o mais fraco, o mais forte se alimenta de todos os mais fracos. Outros já se transformaram até em vegetal, como costumam verem aí, raízes que parecem gente, porque já foram ricos monstruosos, que está na classe de vegetal. A continuação dessas mensagens se encontra no volume 388 do Histórico.